Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, quinta-feira, jogo decisivo. Eu sei que tá se falando muito no Flamengo e tudo mais, mas tem o Atlético Paranaense na quinta-feira e isso é mais importante que qualquer outra coisa. O Corinthians ainda está na zona do rebaixamento e o Corinthians vencendo um confronto direto com o Furacão na quinta-feira, né? O Química Arena, o Corinthians sai da zona do rebaixamento. Realizados. Então é uma possibilidade do Furacão reagir nas próximas rodadas. O Fluminense ainda vai ter um jogo a menos para disputar. E o Vitória não. O Vitória está no mesmo número de jogos do que o Corinthians. Então, assim, mas um passo de cada vez. Vamos lá? Tem o Cuiabá depois fora, tem o derby contra o Palmeiras. O primeiro passo é vencer o Furacão na quinta-feira e sair da zona do rebaixamento. O restante, a outra configuração de tabela, a gente sabe que o Corinthians está melhorando, os jogadores contratados estão performando cada vez mais, a tendência é que o Memphis possa jogar cada vez melhor nessa reta final. Então, primeiro passo, vencer o Furacão na quinta-feira. E para isso, vai contar o técnico Ramon Dias com alguns retornos importantes. Primeiro, de suspensão. Estamos falando de Romero, Fagner e André Ramalho. Jogadores que estavam suspensos e não puderam atuar na última partida diante do Internacional. Então, eles estão de volta. Cumpriram suspensão. O Fagner não vem jogando tão bem assim nos últimos jogos, mas talvez a gente tenha que entender que ele é o titular na opinião do Ramon Dias, pelo menos eu imagino dessa forma. Só que tem o jogo de domingo contra o Flamengo. Será que ele vai de Mateuzinho? Será que ele vai de Fagner na quinta e Mateuzinho no domingo? Será que ele alterna essa situação? Eu acho que tem uma dúvida colocada aí. O André Ramalho é titular. Ele deu uma queda técnica nos últimos jogos, mas eu ainda considero como um grande zagueiro e talvez até o melhor do elenco. E o Romero é o cara que já disse a todos, né, que ele nunca está no time titular de ninguém, mas, cara, ele faz os golzinhos dele. Talvez ele seja o cara escalado para quinta-feira. Por exemplo, não, acabei de lembrar. Memphis não joga a Copa do Brasil. Então, acho que ele vai de Memphis titular ao lado do Yuri na quinta-feira e o Romero ele deixa para domingo. Imagino que seja isso que possa acontecer. E aí a gente tem uma escalação aí com André e Kaká, né? Ou Gustavo Henrique, acho que o Kaká. Mateuzinho ou Fagner na direita com o Bidu na esquerda. Acho que o Bidu, né? Ou vai de Hugo para deixar o Bidu para domingo. Prioridade tem que ser quinta, gente. Eu sei que todo mundo quer ganhar do Flamengo e tem que ganhar do Flamengo e tá tudo certo para chegar à final da Copa do Brasil, é maravilhoso, mas a prioridade tem que ser na quinta-feira. Meio de campo ali com o José Martínez, que também é outro retorno, de volta da seleção venezuelana na data FIFA. Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro, com dois atacantes, Memphis e Yuri Alberto. Thales Magno está de volta, vai ser relacionado, imagino que não comece a partida, então é uma arma que o Corinthians tem no segundo tempo até para ganhar alguns minutos. Alex Santana é outro jogador que está de volta depois de uma longa pausa, então não dá para imaginar ele titular, né? Provavelmente pode ser que ele ganhe alguns minutos, acho que até seria interessante isso, até para entender de que forma ele está e ser utilizado no domingo. São projeções, mas vejam que Ramon tem ótimas opções. E com esse time e esse elenco, não dá para ganhar do Furacão em casa? Dá, né? E isso é extremamente necessário. Sobre o domingo, jogo contra o Flamengo, mais um capítulo. O vice de futebol Marcos Braz deu uma entrevista e falou sobre o imbróglio relacionado ao Hugo, dizendo que se não comprar, se não pagar, não tem acordo. E o que está no acordo é que cada vez que ele jogar durante o período de empréstimo, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Então aquilo que eu imaginava e falava com vocês nos vídeos anteriores, de que o Flamengo, ele obviamente ele vai negociar o Hugo, né? Tá em contrato, tá previsto em contrato, tá tudo previsto em contrato. É natural que o Flamengo agora faça um charminho, dê uma cozinhada no Corinthians. Por quê? Porque se eles resolverem até sábado, o Corinthians não tem que pagar R$500 mil. Se ele jogar no domingo e não tiver resolvido, o Corinthians vai ter que pagar esse valor, como já pagou R$1 milhão nos dois confrontos que eles tiveram. Um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo não é bobo. Ele sabe disso. E eles já falaram, vai ter que pagar. E o Corinthians vai ter que pagar para utilizar o Hugo no domingo. Depois só o Flamengo vai topar resolver negociar com o Corinthians. Mas, por enquanto, não tem agradado as garantias, né, oferecidas da Brax, que é a empresa de placas publicitárias,
no negócio, no parcelamento da compra do Hugo Souza. É a mesma garantia que foi utilizada na compra do Mateuzinho e, como tem algumas parcelas atrasadas, o Flamengo se utilizou desse argumento. Se eles poderiam fazer isso ou não, o fato é que o Corinthians deu brecha, né? Ao não pagar uma parcela do Mateuzinho, deu brecha para que o vendedor do Hugo endurecesse agora nesse momento. Faz parte, né? O Corinthians também, obviamente, tem um fluxo de caixa complicado, tem muitas dívidas, então muitos compromissos ele não consegue arcar. E aí você tem consequências disso, né? O Flamengo tá na dele, é dono do jogador, tá tudo em contrato que o Corinthians vai pagar, vai comprar de forma parcelada, tá. Mas falei para vocês, o Flamengo é o dono e ele usa essa propriedade da maneira como ele bem entende, né? Então, o Flamengo está na dele também e por isso que eu falei, né? Recentemente eu sei que é difícil, até pelo fluxo de caixa do clube, você ter o valor integral, mesmo ele não significando nada, né, em termos futebolísticos, e pelo que vale o Hugo Souza hoje. Paga os 800 mil, na minha opinião, até à vista, mas claro, né, eu não tô dentro das finanças do clube para saber se isso é possível. Agora seria muito mais fácil, né? Você chega lá, deposita o dinheiro e pronto, acabou. O Hugo é goleiro do Corinthians e não tem que pagar multa nenhuma. Aparentemente o Corinthians não vai conseguir resolver isso até domingo, vai ter que pagar o Flamengo e só depois, ou com outra garantia, ou um pagamento à vista, ou o Flamengo aceitando essa garantia, esse modelo de negócio para adquirir o Hugo em definitivo. O Flamengo não quer o Hugo, mas sabe que o Hugo está bem avaliado, é valioso para o Corinthians. E aí, você sabe, né? Quando você quer vender muito uma coisa, quando você quer muito comprar uma coisa e essa pessoa não está muito afim de vender, lei da oferta e da demanda, né? A pessoa que detém, né, esse produto, ela pode botar o preço que ela quiser, ela pode negociar do jeito que quiser. Nesse caso, o preço não pode mudar, porque o acordo foi firmado antes. Mas se pudesse, olha, o Flamengo ia botar esse valor lá em cima. Vejam que o Mateuzinho, por exemplo, terceiro lateral direito do clube, foi vendido ao Corinthians por mais de 20 milhões de reais. Corinthians vai resolver. Só não sei se vai ser tão breve como o torcedor imaginava. Hugo Souza. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Atlético Paranaense. Está falando de Corinthians e Atlético Paranaense, jogo que ocorre nesta quinta-feira, às 20 horas, na Neoquímica Arena. Jogo importantíssimo, tá? Jogo importantíssimo, é uma final de campeonato para o Corinthians. É um jogo de 6 pontos, né? Válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era para ser contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Enfim, mas você já sabe, né, o que aconteceu. O Corinthians hoje realizou um trabalho de força, né, na academia. Também a comissão técnica aplicou uma atividade técnica, né, um pouco também tática, no enfrentamento entre os atletas no campo reduzido. Enfim, o Corinthians, né, fez o seu 6º treino consecutivo na data FIFA. Agora tem aí mais 2 dias de treinamentos até o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense. Para essa partida, o técnico Ramon Dias e o Emiliano, seu filho, né, os argentinos, a dupla, eles vão contar com os retornos de Fagner, Romero e André Ramalho, que cumpriram suspensão no empate contra o Internacional. Fizeram muita falta, tá? Principalmente o André Ramalho. Além deles, o Alex Santana e o atacante Thales Magno. O Alex Santana tem a sua volta garantida, me falaram, não como titular, não deve iniciar como titular, deve começar no banco de reservas. Já o Thales Magno ainda existe uma dúvida, porque ele sentiu no teste que fez, né, no que seria o seu retorno contra o Inter de Porto Alegre, e agora é dúvida também, não está garantida a volta do Thales. Pode até ser que pinte, né, entre os relacionados, mas enfim, hoje o Alex Santana está mais avançado que o Thales. É claro que o Alex Santana se machucou há muito mais tempo, grau 3, Thales grau 2, e o Corinthians, né, ainda tem alguns desfalques nos treinamentos. O José Martínez não chegou para o treinamento hoje, o Romero e o Félix Torres também foram ausência mais uma vez, continuam defendendo as suas seleções, a paraguaia, né, e a equatoriana, respectivamente. E agora o Corinthians aguardando o José Martínez, que tomou o 3º cartão amarelo no jogo Venezuela e Argentina, e ficará à disposição e deve ser titular, tá? Com isso, o Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, Fagner na lateral, André Ramalho e Kaká na zaga e o Bidu na lateral esquerda. José Martínez, Breno Bidon e Carrilho, os volantes ali do losango, né? O Garro na ponta do losango, lá na frente Memphis e Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians. O Thales não vou nem colocar
entre parênteses, que não começa o jogo, né, como titular. Pode até ser relacionado, mas titular eu não acredito por tudo que eu já ouvi, tá bom? Comenta aqui, deixa a sua escalação e deixa o seu like, também a sua escalação nos comentários, que eu vou dar uma bisoiada depois. De Lucas Veríssimo, hein? O pessoal achando que ele deu uma cavada, né? Porque apareceu com a camisa do Corinthians, dando feliz Dia das Crianças aí, né? Para todos, com a camisa do Coringão. Enfim, tem a foto aí na nossa capa, tá? E aí eu fui apurar, amigo. Se tá cavando, não tá? Vocês sabem que eu tenho as minhas fontes, né? Já cobri o Santos na época do Lucas Veríssimo, depois também na época do Corinthians. Eu que trouxe em primeira mão que a culpa foi do Corinthians na saída dele, de não ter assinado o contrato, muita gente indo por outra linha para fazer média com a torcida, né, acabando com o jogador, porque o que a torcida queria naquele dia era destruir o Lucas Veríssimo, porque ele saiu e realmente até entendo o torcedor, mas eu sabia a verdade e falei que a culpa era da diretoria. Quem acompanha o canal vai se lembrar que eu fui numa contramão tremenda. E depois o Augusto Melo confirmou isso em público, em entrevista, ele confirmou isso, falou que a culpa era do Corinthians, tá? Por que ele falou isso? Porque ele se aproximou do Pitombeira, tá? E já deu uma paquerada em relação à volta do Lucas Veríssimo. Não é algo fácil de acontecer, tá? Mas me falaram que o Lucas Veríssimo vê com bons olhos, sim, no ano que vem, a volta para o futebol brasileiro. Aí eu já apurando do lado do jogador, existe o interesse dele, sim. Não necessariamente para o Corinthians, se for, não tem problema nenhum, é lógico que ele aceitaria voltar para o Coringão, mas o que eu estou falando de Lucas Veríssimo é para todos os clubes, tá? Enfim, mas como a gente aqui é um canal que fala do Corinthians, né, é importante dizer que o Corinthians também, né, faria parte dos planos, com certeza. Desde que ele saiu do Corinthians, são 21 jogos, tá? E a gente entende aqui, 21 jogos pelo Duai, sei lá, cada nome horroroso. Em 2023 e 24, 12 partidas, uma assistência, todas como titular. 24 e 25, 9 partidas, todas como titular, nenhum gol, tá? 6 pelo Campeonato do Catar e 3 pela Taça do Catar. O time fez 10 jogos no ano, ele só ficou de fora de um. O Al Duai lidera o campeonato com 15 pontos, o atual campeão é o Al Saad. Então o time dele tá bem, ele é super titular, tá? Para tirar ele de lá não é fácil. Então a gente tem que aguardar, né, para saber se realmente ele volta para a temporada, para clubes brasileiros na temporada que vem, mas ele vê com bons olhos, sim, não ficou com nenhuma mágoa em relação ao Corinthians. Se o Corinthians tentar, pode dar uma negociação, não sei se vai dar bom, mas uma negociação dá. O Lucas Veríssimo aceitaria na boa voltar para o Corinthians. Vai ter uma reunião decisiva lá, que é a continuação, né, da última reunião do Conselho Deliberativo, uma pressão muito forte, muitos assuntos vão ser debatidos, tá? Ernest Young, recuperação judicial, o caso Vai de Bet, o caso Esportes da Sorte, também o caso da Álvares e Marçal, que é a empresa, né, que o Fred Luz, né, enfim, tem aí a sua ligação. Aliás, o Conselho pressiona para que o contrato com Álvares e Marçal seja rescindido até o dia 23 para o Corinthians não pagar uma multa. Eles não querem o Fred Luz, eles entendem que o contrato é nocivo entre Corinthians e Álvares Marçal. Mas nocivo o quê? Sabe o que eles criticam? Eles acreditam que, além da recuperação judicial, que não é uma boa, que o Fred Luz tem uma certa liberdade pelo contrato em até fechar uma SAF para o Corinthians, e eles têm esse medo. Não estou falando que isso seja realmente legal, que esteja lá no contrato. É o que tem se alegado nos bastidores do clube, a pressão é forte em relação a isso. E o que o Fred Luz tem a ver com o impeachment do Augusto Melo? Me falaram que se o Augusto ceder e demitir o Fred Luz, talvez a turma lá dê uma trégua em relação ao impeachment, tá? Tem já conselheiros que acreditam que até novembro o Augusto não permaneceria mais no cargo. Eles estão trabalhando forte em questão ao impeachment. Então, quer dizer, se fosse a questão mesmo, uma pressãozinha, porque não quer o Fred Luz lá, porque mesmo que seja para o bem do clube um contrato nocivo, então eles não têm convicção nenhuma do impeachment e do que estão pedindo. Eu quero aguardar para ver, né? Espero realmente que não seja isso, porque se você pede a saída do Fred Luz, que você tenha bons argumentos para a saída dele. Eu nunca estou do lado de ninguém, eu estou do lado da verdade. E se você
consegue a saída do Fred Luz por bons motivos, por exemplo, você não pode deixar de pedir um impeachment, né? Porque o Corinthians, na verdade, o Augusto estaria cometendo o quê, então? Então desiste. Qual é a intenção do impeachment? Tem que colocar isso também na pauta. Então o Fred Luz tem tudo a ver com o impeachment do Augusto, né? Existe uma pressão para a saída dele, vamos ver o que vai acontecer. E hoje a pressão promete ser muito forte na reunião do Conselho Deliberativo. Deixa o like aqui, comenta aqui. Um assunto super delicado que é o do goleiro Hugo Souza. Corinthians não fez a compra ainda, tá? Vai ter que pagar a multa porque o Flamengo rejeitou as garantias. O Corinthians tinha colocado a Abrax como garantia e o Flamengo não quis. O Flamengo quer uma garantia bancária para fazer a venda de forma parcelada, como está já no contrato estipulado. O Corinthians não pediu parcelamento, já está no contrato. Isso foi uma negociação boa, né, do Hugo. O Flamengo fez um péssimo negócio e o Corinthians fez um grande negócio. 800 mil euros é pouco para um jogador da qualidade do Hugo, ainda mais pagando em 4 vezes. Até a multa é barata de 500 mil. Quando a gente vai ter que pagar a multa, a gente já pagou 1 milhão de multa, porque enfrentou o Flamengo 2 vezes, já pagou também 1 milhão, né, 200 mil euros pelo empréstimo do jogador. Então nós estamos falando aí já de 2 milhões gastos com o Hugo. O Corinthians agora só precisa gastar mais 4 milhões e meio, mais ou menos, não chega nem a 5, para conseguir o Hugo em definitivo. Se pagar à vista, acabou o problema. Se pagar parcelado, enfrenta essa questão das garantias. Inclusive, a gente vai ter que pagar mais 500 mil, né? Então vai ser 1 milhão e meio de multa para ele entrar em campo no próximo domingo, jogo pela Copa do Brasil, semifinal. Vamos lá, informação que eu apurei dentro do Corinthians, que o Flamengo está tramando ficar com um jogador. É claro que isso depende muito do atleta, eu já falei isso para vocês. Já há nos bastidores contatos, inclusive, para persuadir o atleta, tá? Para tentar o retorno dele. E já se desconfia no Corinthians que o Flamengo está querendo ganhar tempo, mas já se sabe no Corinthians que houve, tá, pessoas do Flamengo já entrando em contato com o Hugo. Houve contato com o jogador. Não sei se a pessoa, né, as fontes que me falaram isso no Corinthians souberam, porque o Hugo contou, tá? Até porque eu não preciso ficar também dando detalhes de onde vem a informação, né, até para vocês não desconfiarem de fonte nenhuma. Mas eu apurei isso dentro do Corinthians, não foi no Flamengo que eu apurei que o Flamengo fez contatos com o Hugo, tá? E tem interesse sim no jogador. Agora o Corinthians tem que ficar atento, o Corinthians já sabe do plano, creio que não vai deixar, né, o Flamengo enrolar, arrastar a situação até chegar ao dia 30 de novembro, que é a data limite para o Corinthians, ficar com o jogador, né, estar ali realmente exercendo o seu direito de compra. Apesar, né, do valor ser a prestação, enfim, a gente sabe 4 vezes tudo que está acontecendo. Então o Corinthians tem que tomar cuidado, tá? O Flamengo está tramando contra o clube. Outra coisa, que a mesma fonte que me falou que o Flamengo quer o Hugo e fez contato com o jogador, me falou que o Flamengo deve entrar com um time misto contra o Fluminense, tá? O Flamengo está com uma raiva tremenda da diretoria do Corinthians, principalmente do Augusto, e, enfim, do clube, por tudo que está acontecendo, e principalmente do presidente corintiano. Então o Flamengo tramando bastante contra o Corinthians. O Corinthians tem que tomar muito cuidado em relação ao Hugo, é melhor ficar esperto. Fiel, notícia quentinha de última hora aí, acabou de acontecer aí no Timão. O Neto aí, o apresentador Neto, alertou o Timão sobre o Hugo Souza e ironizou a postura do Flamengo, tá? Lembrando aí, Fiel, que o Timão vai enfrentar o Atlético Paranaense, tá? Na quinta-feira. Além das preparações aí visando o retorno da FIFA, os bastidores do Timão tão quente aí, já que existe um impasse em relação ao Hugo Souza junto ao Flamengo aí, tá? A situação pode resultar do retorno do Hugo aí ao time do Flamengo, mas porque o Corinthians está sem dinheiro para pagar aí o que o Flamengo quase pede, mais ou menos quase 5 milhões. Então, pro Hugo Souza ter que voltar, jogar aí contra o Flamengo no próximo jogo da Copa do Brasil, o Timão tem que desembolsar mais 500 mil reais, tá? Contudo aí, Fiel, o jogador Neto abordou o problema e não deixou de dar uma alfinetada aí no Flamengo sobre aí acerca da negociação, apontando que a semifinal da Copa do Brasil impacta aí a postura do Flamengo, da Gávea, tá? Abre aspas aí, Fiel. A verdade é que tem uma disputa de título de campeonato, quem deve tem que pagar. O que tá no contrato tem que ser cumprido. O Flamengo nesse momento não quer isso, que é garantia aí do Hugo, tá? Vai querer mais 500 mil para ele jogar no domingo. Eles sempre são bons quando há interesse.
disparou aí o Neto. O Neto também alertou o Timão. A verdade é que o Corinthians deveria ter o dinheiro certo, vai pegar e depositar tudo, senão vai perder aí é o fim. São 4 passagens de 200 mil euros. O certo era pegar emprestado aí de alguém e pagar 800 mil euros e acabar com essa conversa mole aí e deposita. Completou aí o Neto no seu programa aí nos Donos da Bola. Fiel, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço a todos, até a próxima.